Começamos a história de Araçu em 1914, quando José Jacinto da Silva, proprietário das terras que margeavam o córrego Salobro, doou à Igreja Católica parte dessas terras para a construção da capela e fundação do patrimônio. Assim, neste mesmo ano foi levantado o cruzeiro no provável átrio de terras mal niveladas da futura capela de São Sebastião do Salobro, que foi comemorado com grandiosa festa e sempre à frente dos eventos. Estava José Jacinto da Silva e seu capataz João Marinho, ao espocar os primeiros tiros da Guerra Mundial na Europa. Estava ereta a capela do povoado. Eu sei que aqui é o Salobro, é o antigo Salobro. Estudo é Dorival, que ajudou a pôr o nome. Diz que a água e a água Salobra, do córrego. Aí, apelidado por Salobro. Aqui antigamente é o Salobro. E eu até hoje ainda falo Salobro. A história que eu tenho que contar é essa. Que Araçu é bom e é bom mesmo. É abençoado por Deus. Eu tenho muito amor aqui no Araçu. Eu saio daqui, eu vou numa cidadinha aí qualquer e eu fico doidinha para vir. Sou humilde, que seja humilde, seja amigo de amigos, ter boas amizades, saber tratar um e outro bem, e ser direito e feliz na vida. O vilarejo começou às margens do rio Salobro, né? Teve essa primeira casa construída, que hoje até ainda tem elas ali, que é a casa do Nascimento, a casa do finado João Nogueira, né? Tem lá onde é do Guinaldo hoje, Guinaldo Pires, que foi a primeira máquina de beneficiar arroz, que era a saída da cidade de Araçu para Itaúsu, né, que passava até dentro do rio Salobro, que era chamado de Val, né. Então começou ali. Me falaram que ele tinha aqui dentro dessa fazenda umas 150 famílias, umas 400 pessoas, mais ou menos. O Pedro falava. 400 pessoas dentro dessa fazenda aqui. A fazenda dele é 1000 alqueires, tio. Eles falam que é. É 1000 alqueires a fazenda dele. Tá? Olha, minha mulher. E Sodari foi tudo aqui nesse município. Foi ele que construiu aqui muita coisa. Trouxe a selva. Trouxe a selva. A selva quem trouxe. O genro dele era o presidente na época, quando inaugurou a selva aqui. Joaquim Guedes do Amorim Coelho. Isso. Em 1951, né, através do Sr. Dorival Roriz, e foi trabalhando para deixar de ser distrito e virar município. Então veio a ideia de criar o nome Araçu. O Araçu eles queriam botar o nome de Dorilândia, em homenagem a ele. Ele não quis. Aí tinha o sogro sogro da filha dele, que é o Celene Araújo, pai do Léo Lince. Ele era escritor. Ele deu o nome. Aquele tupi-guarani significa Ara, terra, sul, grande, né? Ou Araçu, terra grande, ou grande terra, através do senhor Sileno Araújo, que era o poeta na época, né? Criou esse nome. Aí já virou cidade de Araçu. Quando eu cheguei em Goiás aqui, foi em abril de 1954. Dia 26 de abril de 1954. Naquele tempo aqui chamava Salobro, antes de Emancipar. Hoje é Araçu, né? Gastei 3 dias do Rio Paranaíba aqui, de caminhão. Porque naquela época não tinha asfalto aí nesse Goiás, de Itambiara para cá. Em Araçu eu fui direto para uma fazenda, aqui pertinho, retirado uns 4 quilômetros, tocar lavoura de café. Naquela época, a época que era muito difícil, e nós chegamos com a situação meio precária, que perdemos a colheita todinha em 55,
Nós tínhamos uma lavoura lá, estava baseada em 1.300 sacos de arroz. No fim, nós rapou com a mão 12 sacos para poder comer. Naquela época, nós ia uma turma de rapaziadinha em Salobro, nós quebrava castanha de gairoba, de macaúba, para trocar em rosca, para nós comer aqui e levava para minha mãe. Até isso nós fez. Mas, graças a Deus, estamos vivos até hoje, tá bom, né? Em vista daquela época, hoje a gente está de parabéns, graças a Deus. Eu casei em 59 e em 60 eu vim para Araçu. Mas eu dei uma saída fora, que quando o Leonino Caiado era governo, na época que ele foi governo, eu tomei conta de uma fazenda dele lá no Rio, Fazenda Canoarã, Morro das Abóboras, lá na beira do Rio Vermelho. Aí eu saí uns tempos, depois voltei direto para cá de novo. Aí eu fiz uma sociedade de um açougueiro aí, comecei a vida com um açougue, praticamente. Nós tocou o açougue 6 anos. Aquela praça ali, naquela época, era um lugar da rapaziada jogar futebol. E tinha um cedro muito grande lá, hoje não tem. E na beira da onde é a igreja, onde é a barraca do padre lá ali era um lote. Era o cemitério, o primeiro cemitério do Salobro. Depois passou lá de frente à padaria Dantas e hoje a toalha é o derradeiro lá de cima. Agora ali na praça da igreja, a cerca do cemitério era lasca em pé, de aroeira. Era cercado de aroeira, lasca em pé. O cedro ali tinha 2 cedros. Mas foi indo, eles tiraram o cedro. Eram 2 árvores bonitas, viu? Principalmente a mais de cima, mas acabaram com essa. Inclusive a derradeira de casa fizeram até um quiosque onde era ela. Aí nós veio para cá. Em 55 foi quando o papai comprou aqui. Mais ou menos em 62, em 65 foi que nós veio de mudança para cá. Aí aqui ficou alugado. Um bocado de tempo depois que comprou, ficou alugado para as pessoas aí. E nós mudamos para a roça, sabe? Para as fazendas, mexer com roça, essas coisas. Nós moramos na fazenda Taquaral, fazenda Paulo Rodrigues. Moramos na fazenda do Gentilo, do irmão do Gentilo, fazenda Água Clara, Santa Vitória, fazenda dos Paulistas, que lá era muita lavoura de café, 90 mil pés de café na Santa Vitória, uma lavoura imensa de grande. Lá não era plantar assim de pé a pé não. É de trempe, assim, de 3, 4 pés na cova. Era assim, 18 palmas de uma cova na outra, 18 palmas de uma cova na outra. E dava rua para lá e dava rua, de todo jeito que olhasse o café dava rua. Ainda chegou aqui em 59 tinha pouca gente na cidade, a cidade era pequena. E não tinha carro, veículo muito pouco. Para a gente viajar é difícil. Conduzia dá trabalho para arrumar uma condução para ir, para tratar. Aí eu lembro bem da construção da igreja. Minha mãe até deu o bezerro para ajudar a construir em 65. Minha mãe morreu em 65 e eu estava
estava levantando a igreja nova. E eu lembro muito bem que nós vinha aqui, não morava aqui não, morava lá na Água Clara. Do outro lado, olhar para cá, uma rua que eles abriram. Essa aí, ó. Mas não é Guanabara, não. A João de Faria. E eu lembro quando eles abriram ela. O meu sogro contava, Luiz Miranda, o pai da minha velha. O Dori comprava cereais deles, lá da Água Clara. Vinha lá, pode contar os nomes dos carreiros? Era Rodrigues, o irmão dele, Tonico, meu sogro, que é o Luiz Miranda, os três irmãos, o Genor de Araújo, Chico Pires, meu tio, e Valero Pires. Era essa turma que vinha de cá trazer cereais para cá. Que antigamente foi feito para uma usina de energia. Isso, muitos anos atrás, na época que eu morava do outro lado, né, na terra do meu avô, eu tinha mais ou menos 6 anos, 7 anos por aí, eu lembro disso aqui. Mas foi feito muito antes, bem antes. Eu não lembro a data, né, não sei direito. Aí depois veio a energia, na época era a CELB, meu avô colocou energia lá. Aí deixou isso aí. Já tem mais de 50 anos isso aí. Erwin Bauer, sei lá, ele dava muito apoio às pessoas assim, carentes, coisa, ele dava muito apoio, sabe? Eu não conheci, mas pelo que eu vi falar, mas ele era tinha homeopata. muita perseguição, sabe? Ele era muito perseguido por causa de ser alemão, né? E foi muito perseguido. Eu não conheci ele, mas um pouquinho que eu já ouvi falar, porque quando ele veio, depois da Primeira Guerra, ele veio para cá. Aí ele já tinha uma cultura mais desenvolvida. As fazendas, ele fazia medição de fazenda, os fazendeiros iam atrás dele para fazer, porque era um agromensor na época. Ele fazia essas medições, então acho que por isso que eles convidou ele para convocar ele para fazer o traçado da cidade. Porque ele era homeopata, tratava muita gente, ia lá, problema de saúde, um médico homeopata. Na época eu não sei se o nome dela era o mesmo, que a gente não tem na história, né? Hoje é a Piauí e a Maranhão. Né? E a avenida, que é a José Jacinto, era a Avenida Amazonas. Mas do posto da Laíde para baixo era salão. Era salão. A gente fazer que no outro era muito nova naquele tempo, mas a gente já lembra. Porque sempre a gente pega um livro assim de recordação, aí a gente vai olhar e vai ver as... Ali naquela rua da Nenzinha, tinha 2 mulheres que moravam lá, essa era toda tapada a cabeça, entendeu? Então elas tinham um ranchinho de folha. Elas moravam lá no ranchinho, aquela ruinha que desce da Nenzinha ali. Eu lembro dessa. Nós é muito velho aqui. Nossa. Eu lembro disso aqui, a cidade, terra de chão, certo? Inclusive, no meu mandato de vice-prefeito, me parece, não sei se foi em 85 ou 86, começamos, o prefeito resolveu fazer uns broquetes e caçou uma parte da cidade. Isso aí foi muito bom, porque nós estávamos na terra de chão. Aliás, primeiro, ele fez uma rua ali, mais para cima, perto da Dona Ilona. Me parece que foi o primeiro broquete que ele lançou lá, foi essa. Para depois ele vir cá mais para o centro, né? Você vê, naquela época era muito dificultoso, porque o município não tem recurso. Depois nós ganhamos o asfalto do governador Santilo, nessa rua de baixo aqui, ó, na rua Maranhão. O prefeito, esse prefeito, no segundo mandato, ele conseguiu o asfalto dessa rua aqui. Nessa gestão, nós conseguimos uma rede pluvial.
Isso para mim, tudo é melhoramento, que naquela época como é que a água descia, né? Hoje tem a rede pluvial que cai lá no Córrego Salobo. Essa é uma cidade que absorveu um grande número de imigrantes mineiros que vieram de Minas para cá, para essa região. Até hoje, quando a gente fala, conversa, vai conversar com essas pessoas mais velhas da cidade, que tem mais tempo aqui, a gente acaba se deparando com muitos mineiros e que vivem aqui até hoje, que vieram também mais ou menos na mesma época. Meu avô foi um desses, veio com meu pai ainda muito menino, e meu pai, quando vieram, eles vieram aqui para a região, e meu pai contava sobre a cidade de Araçu, desde pequeno, falando sobre morar aqui, estar aqui na região, que havia uma grande dificuldade em função, especialmente da questão de meio de transporte. Não era, claro, só para a família dele, mas de um modo geral o meio de transporte dificultava para todas as famílias, era difícil para todo mundo em função da época, do período que eles viveram. Olha, Araçu, quando nós conhecemos, né, eu tinha 6 anos de idade, é uma cidade que tinha praticamente 2 ruas, né? 2 ruas e uma delas era passagem de boiada, né? Estrada boiadeira. E a outra era onde concentrava a padaria, o armazém, loja de tecido, né? Araçu era minúsculo naquela época. Inclusive, se não tivesse tido a força de Soldori para emancipar, era quase impossível. Então, acho que ele colaborou muito com isso. Bom, depois de muitos anos, né, veio o asfalto, né? Veio o asfalto e hoje transformou nessa cidade, né, que nós conhecemos aqui. Quando eu era menino, eu ia muito em Araçu, meus pais levavam eu, tinha muitas coisinhas lá diferentes. A gente ia lá passear, não tinha nada para ver, que a gente via lá um armazenzinho que tinha lá, no final de João Lúcio, chupar pirulito. Aí, a história que eu sei de contar para vocês é que foi doado pelo meu avô, as terras para fazer a cidade. A igreja foi carregada com boi de carro, juntaram quem tinha boi de carro, 40 boi para puxar os paus, que era de tudo de aroeira grande. Fizeram a igreja. Juntaram e fizeram a igreja, o povo que tinha na redondeza. Cidadezinha pacata, pequena, tinha um pezinho de céu lá no meio que ficou famoso até hoje. Se não tivesse arrancado ele, estava lá para todo mundo mostrar para o povo que tinha uma coisa bonita. Em frente à farmacinha da Luciana, né? O primeiro carro que meu pai comprou foi preciso fazer a estrada no enxadão. Fez de casa do meu pai até lá no Araçu, tudo enxadão e enxada, tampando os buracos, fazendo a estrada. Meus avós, o bisavô, que era o Joaquim Correia Pinto, era um homem muito sistemático, ele tomava conta das coisas, tomava conta da família. Ele era dono daqui, sim, no comentário do povo, que ele era dono daqui de muitos arqueiros de terra. Parece que começava da Picada, que é o povo, que é a família de Jacinto, de lá até na Capelinha era tudo meu avô, finado avô meu, Joaquim Correia Pinto. Aí desprezamos para lá e faleceu, o povo tomou conta das terras, ficou só meu pai e meu tio Gerardinho, que é o dono. É dono daqui, meu pai lá. Só. Tinha um morro a gente subir. Aí então nesse morro você tinha de subir ele para ir para um grupo que tinha na estrada que vem aqui para Araçu. Um grupo, numa cascaeira. Aí então nós estudava nesse grupo e a dona Maria do Hermínio, que era nossa professora nessa época. E aí nós trazia os treinos, um saquinho de arroz.
A nossa roupa era feita de linhavinho, chitinha das mais baratinhas, sacos de açúcar, avejava e fazia. Avejava, punha para avejar e fazia. Fazia aqueles vestidos de corpinho assim, para nós vestir. Lá em Resende não tem nem condições de falar que completamente ele era o melhor homem que tinha no Araçu, ser humilde, bom, fazia todo mundo feliz, tratava todo mundo. Vendia remédio fiado, pô, não pagava, ele perdia. E dava remédio para os outros. A pessoa, Deus levou ele e está no céu, porque a gente boa até falar chega. E ele não ganhou para prefeito porque o povo judiou dele. O povo judiou dele, porque ele merecia mais que isso. Ele perdeu duas vezes, né? Mas todas as vezes que ele perdeu foi por falta de sorte, porque ele merecia. Então, morreu humildemente trabalhando em farmácia, que hoje é do Cleiton, né? Era uma pessoa ótima. Não estou desfazendo de homem de Araçu, não, mas o mais humilde que eu já conheci em Araçu foi o Laércio. Eu via só a história desse pé de cedro. Eu vejo falar que ele era ali no rumo da porta do Alcimar Cunha. Diz que era uma árvore muito grossa, né? Os funcionários, né? Tudo a cavalo, bebetinho. Amarrava os cavalos ali na praça, ali naquelas árvores ali, ó. E as brigas que tinha também era por ali, sabe? Diz que as brigas deles que tinha também era por ali, dos funcionários, né? Aí o pé de cedro eu não cheguei a conhecer. Não cheguei a conhecer, não. Era um pé de cedro, eu não sei se é um pé de cedro, se é um pé de jatubá. Ali que era o xadrez das pessoas que iam fazer bagunça, a polícia amarrava e deixava posar. Agora, aqui onde eu presido hoje, era um grupo escolar. Eu mesmo estudei aqui uns 6 meses. Aí era a professora daqui chamava Dona Eva. Ela era muito boa. Muito boa. As pessoas, meninadas, se não aprendesse com ela, porque era ruim, muito rude. Ela era boa professora, a Dona Eva. Mas a festa tradicional de Araçu, hoje existe até hoje, que é a festa em maio de Santa Rita, em janeiro é de São Sebastião, né? É as festas mais tradicionais. A gente também já tivemos um clube de dança, né? Que hoje está em reforma. Tinha muitos bailes e era famoso, sabe? Clube, né? Tinha aquele embalo 7, aqueles conjuntos bons, né? Diagonais, me enchia de gente. Esse povo de Serra Baixa, que na época plantava o milho, né? Mas era os festão grande que esse povo fazia, mas dava gente, juntava gente. Isso era uma coisa fora da medida. Hoje o povo sumiu. O Bichuga tinha um bar ali que era o encontro de todo mundo, né? Lá tinha um barcão, lá era um L. Rapaz, mas lá enchia de gente, ele punha umas mesas, uns trem, mas enchia o povo bebendo cerveja, o povo bebia cerveja, mas foi assim logo quando surgiu a cerveja, né? Aquilo era uns festão. Aí o povo, quando era 11 horas, subia pro clube, amanhecia ali no clube. Aí mas que festa boa. Eu nunca fui gostador de jogar bola. Brincar de bete, aquele negócio de jogar a bola, sentar o correto nela, assim a bola sumia. Aquilo eu brincava demais, né? Nós morava na roça, nós vinha pouco na cidade. Nós estudava, era ali no Zé Medeiro, com a Iva. Mas era mulher que nós subia a serra e ia para lá, estudava. Uns 12 quilômetros a pé. Então, você vê, mas se quisesse estudar, era desse jeito. Quando surgiu as caminhonetes, tinha o Zaia, era um dos puxadores de aluno com a caminhonete. O Cleno também tinha uma caminhonete, puxava aluno, né? E aí era um punhado de gente aí que puxava aluno nas caminhonetes. Não tinha esse transporte rico de hoje, não, né? Desse jeito. Olha, naquela época, eu tenho lembrança, aqui em Araçu tinha um time muito bom. Que, inclusive, quem dirigia ele, era o presidente, era o João Catitu, João Marcinano da Cunha. E esse time foi campeão amador em 68.
Naquela época, nós tínhamos o melhor goleiro do estado, que era o Trajano. Tinha o zagueiro Maurício. E tinha o Marco Antônio, que jogava na frente. Mas com o espaço do tempo, você sabe que futebol envolve dinheiro. Aí o povo parece que parou de investir, né? Porque naquela época o povo investia mais. Aí foi acabando. Depois disso surgiu aqui muitos jogadores bons, mas não tinha um time para disputar campeonato amador, não. Disputava o campeonato varziano lá em Umas. Eu lembro do Ciro, eu lembro do Nenzinho, eu lembro do Manuel, filho do Taviano. E com isso aí, parece que as coisas foi ficando mais difícil. Hoje, nós temos aí time de futebol, mas muitas das vezes eu não tenho acompanhado muito, não. Eu mais meu irmão, que é mais velho que eu, nós nascemos aqui. Aí, meu pai e minha mãe, nós somos 7 irmãos. Aí os outros 5 veio de lá, município de Teberaí, chamava Águas Claras lá. Aí, meu irmão veio com 1 ano de idade, que é o pai da Priscila, que foi prefeito de Araçu por 2 mandatos. E aí nós... Estou aqui, Deus, quando eu nasci, situando aqui e amo aqui, sabe? Foi onde que meu pai e minha mãe deixou para mim. E aí os outros irmãos, uns estão em Araçu, outros mora perto de Avelópolis e estamos aqui, sabe? Aí viemos, assim, meu pai deu de criança, ele toda a vida gostou demais de ir para Trindade, de carro de boi. E aí ele continuou a romaria dele até no dia que Deus levou ele, nós levamos ele para o cemitério de carro de boi. Tanto que ele gostava. E aí o pai da minha mãe já não gostava tanto de carro de boi, mas era uma pessoa tradicional também da cidade. Por povo que lá em Araçu tem uma rua que sobe lá, que ela chama Sebastiana Marcelina Pires, que é da minha avó, mãe da minha mãe. E aí resta só um tio, que é irmão da minha mãe, que está vivo, que a terra dele é aqui dividindo com nós aqui. E a última irmã do meu pai, que meu pai, quando nós viemos de lá para cá, passou 1 ano, veio o pai do meu pai. Aí ficou tudo perto, um do outro. Aí agora, hoje, está fazendo 1 mês que morreu a última irmã do meu pai. Aí, meu irmão que veio recém-nascido com 1 ano, Juarez Vieira, que foi prefeito 2 vezes em Araçu, aí ele continuou a tradição do meu pai, de carro de boi. Ele até fundou o desfile de carro de boi em Araçu, que hoje é o 2º maior desfile do estado de Goiás. Tá? E ele que fundou ele. E aí o pessoal está continuando a tradição, tem um sobrinho, meu filho, gosta de mexer com carro de boi, desfila. Meu netinho tem 5 anos, toca berrante, tá? Ele é berranteiro, ficou sendo agora o embaixador do berranteiro em Araçu. Meu pai é João Vieira de Souza e minha mãe Umbelina Pires de Souza. Meu pai, ele veio em 58 para cá, que é onde nós estamos morando aqui. Aí depois que eu falei agora mesmo aí meu avô, depois passado 1 ano, que é o José Vieira de Souza, que é o pai do meu pai, ele veio depois de 1 ano, aí ele comprou uma terra lá pertinho de Araçu, e quando eles foi trazer a Saneago para lá, ele doou para Araçu um terreno para Saneago em Araçu. José Vieira de Souza. O Juarez Vieira, que foi prefeito, irmão meu, ele trouxe a torre de celular para Araçu, a Claro. Quando ele faleceu, ele ia dar umas casinhas para a população. Ele comprou, ele que doou o terreno do fórum. Ele que doou aquele terreno do postinho que chama Laí Rezende lá em cima.
É várias coisas que foi doado pela nossa família em Araçu. A cidade, né, era da Laíde para baixo, né? O centro era lá na João Nogueira. Pegava ônibus, né? Passava o ônibus, aqueles ônibus em Jardineira antigamente, né? Pegava lá no... É de Pescocinho. Pegava esse carro lá no João Nogueira, aquela casa de calçada arca, né? A rodoviária era ali. Aí a Jardineira vinha e encostava ali, viajava nela, né? Na época do Luiz Medeiro aqui não tinha patrola, aqui não tinha caminhão, reta escavadeira, esses trem não. Eles consertavam as estradas, era de enxadão, fazia mutirão, né, para consertar as estradas. Para trás, na época do Dori foi prefeito, o meu tio Guilherme era o vice dele. Eles não tinham carro, eles iam para a prefeitura a cavalo. O Guilherme vinha da fazenda dele aqui, ó, a cavalo. O Dori vinha de lá de mula também para ir para a prefeitura trabalhar. Aí na época do Irso Rezende foi que conseguiu arrumar uma patrola, né? Um caminhão que tinha um caminhão vermelho da época deles, né? Aí começou a surgir, aí começou a desenvolver, né? Crescer, o caminhão precisava de um caminhão de terra, a prefeitura já começou a servir, né? E aí foi devagarzinho, né? Meu pai trabalhou na prefeitura na época do Marley, meu pai ajudava a consertar as estradas de enxadão aí, para todo quanto é lugar. Aí, quando foi fazer a igreja, eu sei que fizeram um tirão de carro de boi para puxar as pedras, porque os alicerces eram tudo nas pedras, né? Não tinha aqueles alicerces hoje que é na ferragem, brita, né? É tudo na pedra. Então eles juntaram de carro de boi para fazer um mutirão. O povo vinha os domingos para serventear, os pedreiros, né? Aqui tinha o tal João Gomide, era o mestre de obra na época, sabe? Toda quanto é casa boa que tem. Aqui a casa do Tom Jacinto lá, ó, foi ele que fez. A casa do meu avô, do Guilherme, foi ele que fez. Esse homem era um pedreiro muito bom na época, sabe? Um dos melhores pedreiros que teve por aqui. Não usava ferragem nas casas e as casas não rachavam. Hoje faz com ferragem e as casas racham. Quando eles trabalhavam puxando lixo aqui com ela, era o Tom de Souza, que era o carroceiro, né? O Tom de Souza era o marido da Roxa, ele que era o carroceiro, o juntador de lixo. O lixo aqui era jogado ali na estrada do Nego Balestre, perto do Tel do Mira ali, ó. Ali que era o lixão. Um lugarzinho lá desse tamanhozinho, só não tinha lixo, né? Porque naquela época não tinha sacolinha, não tinha essas embalagens todas, né? Você ia comprar carne no açougue, era enrolado num papel roxo, grosso. Você chegava em casa, estava só com a carne na mão, a carne molhava o papel. Depois eles pararam com isso. Aí eles inventaram, eles arrumavam uma agulha e furavam a carne e faziam uma riminha assim, você ia com a carne pendurada aqui, ó. Aí depois surgiu a sacolinha, né? O asseio foi outro, né? Muito mais prático, né? A Rita ficava na rua, a mãe dela morreu, ela ficou na rua, ninguém cuidando dela. E ela começou a entrar aqui, sabe? Eu não tinha muito conhecimento com ela. E ela foi entrando devagarzinho e a gente foi acolhendo ela. Tem que trazer ela para cá, não pode deixar sozinha para lá, não. Tinha uma molecada que tentava ela demais. Depois que ela veio para cá, acabou. Acabou mesmo. Sei que ela já é da família, tudo, né? Da família, todo mundo, até esses viajantes que vêm, gostavam da Rita. Muito mesmo, umas 100 bonecas eu acho que ela tinha. De 100 para cima acho que ela tinha. Que eu já dei boneca, que eu esparramei de boneca, ainda tem boneca ainda para dar. Todo mundo gostava dela, trazia uma boneca para ela. Tem sempre boneca ganhava. cara, boneca bonita. Tem umas que ela estava com muito enjoo com ela. Eu peguei e tirei e pus lá, tá lá no quarto, lá em cima da cama que ela dormia. Ela estava assim, com medo, ela não estava dando conta de ir lá, e ela com medo. Que tinha um menino, algo assim, preto, que tinha lá e roubado a boneca preta dela. Falei, roubou não está lá. Essa está ali na cama lá, a boneca. A irmã Isabel foi uma mãe de Araçu.
Inclusive aquele centro comunitário, foi ela que adquiriu a verba que veio da Itália. Naquela época veio 70 mil reais para construir aquele centro comunitário. Ela foi um braço direito de Araçu. Na pobreza ela ajudava demais, era um segundo médico. Caridosa, falava a verdade, era franca. Deus deu um bom lugar. Meu agradecimento. Primeiramente foi Dori. Dorival Roriz. Depois, Hermino Carneiro. Depois, Dr. Mauro, filho do Dori. Depois, Luiz Medeiro. Depois, Irso Rezende. Hermino Carneiro eu falei, né? Depois, Sebastião Porta. Depois, José Branco, o primeiro que tinha um porta. Depois, Joãozinho Costa. Nem como falar do Juarez, né? Porque o Juarez era uma pessoa que não tinha ninguém estranho para ele, né? Era um cara diferenciado, né? O Juarez era uma pessoa muito boa. Então, um amigão, né? O Juarez, eu lembro quando ele era prefeito, quando ele lá na porta da prefeitura, de manhã cedo parecia festa. Tanta gente lá pelo ajudar, né? Um gás, uma energia. Lá era até bonito na porta da prefeitura. Tanta gente lá pedindo as coisas, né? E ele sempre ajudando o povo. Ele ajudou muito o povo, né? Foi muito bom. Portanto, se não acontece o que aconteceu com ele, no próximo mandato, se ele candidatar, ele tornar a ganhar. Melhorou muito a saúde, a educação, melhorou o transporte, melhorou muito. Araçu hoje está muito melhor que antigamente. Pode nem comparar. Primeiro, a vida era mais difícil. Menos emprego, prefeitura hoje tem muito emprego, tem a Comur que leva aí, tem o Milton que é prefeito, que dá muito emprego para o povo. Vê a cana que dá muito emprego para o povo também, então melhorou demais. O povo não trabalha mais porque às vezes não quer, porque tem a Super Frank direto no Ciano aí para levar a gente para trabalhar, e o povo não quer. Às vezes acha difícil, mas hoje para trabalhar está muito melhor. O que eu tenho que falar, tem que falar um pouquinho, né? Sabendo agradecer primeiramente a Deus, né? Que ele que é o dono de tudo, ele que sabe de tudo, é ele que encaminha, é ele que direciona todos os nossos projetos. Está aí mais uma oferta que a gente está fazendo para a nossa comunidade, né? E agradeço a Deus, lógico, e a todos vocês por serem companheiros, estarem aqui nos ajudando, né? Para que isso aconteça. Se quiser conhecer o novo prédio da Prefeitura Municipal de Araçu, fique à vontade. A 60 quilômetros da capital, né? Estamos a 284 quilômetros de Brasília e Anápolis. Então, estamos aqui, temos o Araçu faz vizinhança com a Velinópolis, com Itaberaí, Itouçu, Caturaí e Umas. Nós estamos nesse meio, né? Essas terras são consideradas uma das melhores terras do estado, né? Para produtividade, tanto leiteira como agropecuária em si, né? Então Araçu é isso. Então, para quem o povo diz a lenda, para quem veio aqui beber água de Araçu, não vai embora.